Queridos e amados irmãos, com muita alegria, em mais uma vez, em mais uma oportunidade, em mais um dia, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Aqui é o seu querido amigo de sempre, pastor Douglas Neto. Estamos aqui para mais um dia de reflexão, de meditação da palavra do Senhor. Hoje é o quinto vídeo da série Palavra e Fogo, onde todos os dias aqui no nosso canal temos tentado motivar os irmãos com uma palavra de fé, de esperança, tentando de certa forma te convencer que todas as coisas cooperam para os bem daqueles que amam a Deus. Que este vídeo sirva como um renovo para a sua vida e que seja um relevo espiritual para você, te inspirando a levantar a cabeça, sacudir a poeira e continuar avante, porque maior é o que está conosco do que aquele que está do lado de fora. Para hoje a nossa meditação está na segunda carta ou segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. Esse texto vai nos reportar da seguinte forma: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Que texto maravilhoso! Que palavra maravilhosa vem de encontro ao nosso coração neste dia de hoje. Este relato é de Paulo, um dos maiores missionários que a Bíblia pôde registrar. Um arauto, um implantador de igreja, um apóstolo fiel, uma testemunha verdadeira da obra de Cristo, a qual a sua vida, sua conduta, o seu ministério nos deixou um legado sem precedente, aonde as recompensas para este servo de Deus só um dia a eternidade vai poder revelar. Mas não apenas o ministério de Paulo nos deixa um legado, mas também os processos a qual ele teve que enfrentar, os processos que ele atravessou, haja vista que o próprio Deus, quando o chamou, ele disse para Ananias que ele era um vaso escolhido e iria mostrar para Paulo o quanto ele devia sofrer por causa do Evangelho e da Palavra de Deus. Por um lado, Paulo teve um ministério profícuo, profundo, bem-sucedido, amplo, com inúmeros frutos e resultados. Mas por outro lado, tudo isso foi gerado com dor, foi gerado com lágrimas e foi gerado com sofrimento. Afinal de contas, entrar no ministério, ser chamado ao santo ministério, exercer o ministério, estar no ministério, é um convite para a dor e para o sofrimento. Paulo está alegando aqui, dando um testemunho acerca de algo que aconteceu na sua vida. Ele recebeu visões celestiais, revelações extraordinárias. Ele contemplou coisas inefáveis, a qual não daria conta de falar, porque não há mente humana que consiga processar tamanha excelência que ele vislumbrou quando foi arrebatado ao terceiro céu.
Só que por causa desse ápice, dessa graça maior, dessa visão, dessa revelação, ele diz que por causa dela ele sofreu algumas coisas. Ele falou que por causa disso ele passou a conviver com um espinho na carne. Esse espinho na carne que Paulo está falando não é nada mais, nada menos do que dores, processos e crises que ele passou a enfrentar. Eu não quero entrar aqui num debate acerca do que é o espinho na carne. Afinal de contas, as correntes teológicas afirmam que pode ser tanto uma como outra coisa. Não há uma exatidão, mas o espinho na carne é o símbolo da dor, é o símbolo da crise existencial, é o símbolo dos processos que Paulo tinha que enfrentar. Todos nós temos, em dado algum momento da nossa vida, um espinho na carne. Só que esse espinho na carne não veio para Paulo à toa, de maneira avulsa, aleatória, sem propósito, sem porquê, sem para quê. Pelo contrário, o próprio apóstolo Paulo vai testemunhar os propósitos deste espinho na carne. Os processos, as crises, as dores da nossa vida, elas vêm com um propósito, com uma finalidade. E o primeiro propósito do espinho na carne, o apóstolo Paulo diz que era para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, para que ele não viesse a se exaltar. Muitas das vezes, os espinhos na carne virão para murchar o nosso ego, para esvaziar o nosso ego. Muita gente que eu conheço, que você conheceu, ao longo da história, da caminhada, que indiscutivelmente foram vasos na mão de Deus, instrumentos nas mãos do Senhor, ferramentas extraordinárias no exercício de uma chamada, mas que por causa do dom, do talento, da unção, do ministério que carregou, deixou-se se envaidecer, inchou-se, ficaram presunçosas, orgulhosas, jactanciosas, acharam-se melhor do que tudo e do que todos. E muitas das vezes, para Deus não nos perder para a vaidade, para o orgulho e para a soberba, Ele vai usar o espinho na carne, Ele vai permitir o espinho para murchar o nosso ego. Afinal de contas, a Bíblia diz que a humildade vai à frente da honra, porém a soberba precede a queda. Segundo motivo, porque Paulo está convivendo com o espinho, e ele diz no verso de número 8, que o espinho na carne fez ele orar por 3 vezes. Muitas das vezes, nós vivemos uma vida, um ministério, uma conduta divorciada da oração. Há um abismo hoje muito grande entre o crente e a oração, entre a igreja e a oração. Parece-me que esquecemos o caminho da oração. Parece-me que esquecemos do trancar a porta e se fechar lá dentro, do particular, da comunhão. Existem pelo menos 3 coisas, segundo John Wesley, que nos aproxima de Deus: a Bíblia, a dor e a oração. A oração ainda é o principal caminho para um relacionamento com Deus. A oração ainda é um veículo que não falha em nos levar para o secreto de Deus. Paulo diz
que quando o espinho chegou, ele orou por 3 vezes. Muitas das vezes Deus permitirá os processos só para nos reencontrarmos com o caminho da oração. E a terceira coisa que Paulo diz, o porquê foi necessário o espinho chegar, porque ele conseguiu ouvir a voz de Deus. E ele mesmo diz que o Senhor respondeu à sua oração, dizendo: Paulo, a minha graça, ela te basta. Ou seja, nos processos da nossa vida, nos períodos de espinho na carne, nas crises existenciais, nós temos que entender que a graça de Deus é o suficiente. Afinal de contas, sem ela, não estaríamos aqui. Sem a graça, eu não estaria deste lado falando e você não estaria deste lado ouvindo. Se não houvesse graça, não haveria fôlego de vida. Se não houvesse graça, não haveria misericórdia. Se não houvesse graça, não haveria calvário. Se não houvesse graça, não haveria sacrifício vicário de Jesus no Calvário. Se estamos aqui, se movemos, respiramos e se estamos vivos, é porque a graça de Deus nos alcançou. Pregamos, sim, mas é pela graça. Louvamos, sim, mas é pela graça. Estamos na presença de Deus, sim, mas é pela graça. Trabalhamos pela graça. Comemos, nos alimentamos, calçamos, vestimos, bebemos, tudo pela graça. Então, o espinho da carne vem para nos revelar a importância que a graça de Deus tem sobre a nossa vida. Esse espinho na carne, irmão, é só um processo, é só uma fase. Vai passar. E enquanto não passar, a graça de Deus sustentará você. A graça de Deus continuará te dando força dia após dia para a caminhada. E Paulo finaliza dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho na carne revela 2 últimas coisas: a nossa fraqueza, mas também revela o poder de Deus sobre a nossa vida. Que aí onde você estiver me ouvindo, que o poder de Deus te alcance. E o poder de Deus tem o poder, parece redundante, mas o poder de Deus tem o poder de mudar a sua vida, de mudar o seu quadro, de abençoar o seu lar, de mudar a história da sua família. Então, não fuja dos processos e dos propósitos que o espinho tem a nos revelar. Que Deus te abençoe. No próximo canal, no próximo vídeo, eu te espero aqui mais um dia. Não esqueça de assinar, de apertar o play aí, se inscrever no nosso canal, de ativar os sininhos das notificações e ficar a par de cada palavra, cada mensagem que nós vamos postar no nosso canal. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e conceda a você uma ótima semana nos laços do Calvário.